E aí pessoal, eu sou João Pedro Busato e hoje a gente está aqui para mais um Dev Insights WX3. Eu já estou aqui com o Gabriel. E aí, gente? A Camila. Oi. E o Juliano. Fala aí. Que são todos os desenvolvedores aqui na WX3, junto comigo também, olha só que coincidência. A gente está aqui hoje para falar sobre os dilemas do e-commerce, um assunto muito interessante para você que é cliente e para você que também é desenvolvedor, né, que está tentando entrar na área do e-commerce. Bom, vocês gostariam de introduzir o assunto de alguma maneira? Pode ser, então. Pode ser? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de falar aqui é sobre expectativa do cliente, né, cara? Que é uma coisa bastante complicada, né? Porque o cliente tem uma ideia do negócio, de como ele funciona por fora, como se fosse uma caixa preta, né? Exato. E a gente está aqui dentro, a gente vê que a coisa é um pouco diferente, a gente tem uma ideia já de como as coisas funcionam melhor, né? Porque a gente lida com vários clientes, não só com um. E às vezes a gente tem que passar para o cliente, assim, uma ideia que, tipo, o que você está querendo fazer, de repente, não é a melhor coisa. E... Algo mais próximo da realidade, né? Sim, né? Eu acho que gerenciar a expectativa do cliente pode ser o ponto principal mesmo desse podcast, que não é bem um dilema do e-commerce, né? Mas é mais como gerenciar as prioridades, digamos assim. A gente tem, por exemplo, o primeiro dilema, eu acho que é o mais importante, é sobre mudanças visíveis versus melhorias de performance ou refatoração. Refatoração sendo, no caso, uma melhoria no código, né? Uma coisa para tornar o código mais legível, às vezes até com a performance melhor do código mesmo, o que facilitaria, até no futuro, assim... manutenção, né? Manutenção do código, exatamente. Um desenvolvimento mais rápido também, Sim. porque está mais visível. É uma melhoria de performance do desenvolvedor, no caso, a refatoração. E esse ponto é muito importante porque o cliente, geralmente, ele quer uma melhoria visível. Por exemplo, ele quer um botão no site aparecer de maneira diferente. Exato, uma busca funcionando diferente. Esse tipo de coisa, é óbvio que é muito importante, mas às vezes não está no ranking mais alto de prioridade dentro do que é preciso fazer, não é? Sim, exatamente, cara. E, por exemplo, a gente sabe que, aqui dentro, a gente sabe que como a performance do site influencia em como o cliente do site em si vai utilizar ele. A gente sabe que, por exemplo, a Google sugere que o tempo de carregamento do site seja de 300 milissegundos, entendeu? Para o site já estar funcionando, já estar interagível, cliente, né? Com o cliente perfeitamente ali, porque aí se torna uma coisa natural para o cliente. Ele vai clicando nas páginas e ele se torna uma experiência boa para o cliente e isso incentiva ele a passar mais tempo no site, né? Com certeza. A velocidade de usabilidade, né? Geralmente isso entra em conflito com a quantidade de coisas que são carregadas, ou seja, a quantidade de funcionalidades, é visivelmente mais importante a velocidade do que a quantidade de funcionalidade. Então isso provavelmente também pode ser encarado aí como um dilema de o quão importante é aquela funcionalidade para dentro do seu site, da sua home, por exemplo. Nossa, bem lembrado, cara. Eu já perdi conta de integração via script que a gente tem que adicionar aqui, porque o cliente achou um novo serviço muito legal que vai pegar todos os clientes, que vai dar um insight muito bom ali sobre o site para eles. Só que aí a gente fala, mas é mais um serviço externo que você vai estar adicionando, que vai adicionar um tempo de load ali a página, tempo de carregamento maior. Né? Exato. Justamente. Isso é até uma questão importante, que aqui a gente deixa os clientes muito livres para pedir coisas novas, mas sempre lembrando que o cliente pode pedir o que quiser, mas a gente sempre por trás ali vai estar avaliando se é viável aquilo. Porque, por exemplo, esse exemplo que o Gabriel deu, às vezes o cliente pode ter uma visão que aquilo vai ajudar muito ele, mas a gente tem que avaliar se o quanto ele vai ajudar vai ser tão bom perto do quanto ele vai perder, de repente, de velocidade, entre outras coisas que pode acontecer. Então, assim, isso é uma questão muito importante que a gente avalia aqui. E a nossa equipe é muito misturada nisso. Então, assim, tem muita gente que fazendo essas tarefas, como o João disse, visíveis, que é, por exemplo, botar um botão. E tem também uma grande parte da equipe que fica muito nessa parte de otimização mesmo. Então, assim, tornar melhor, prever um erro. Então, muito antes do erro acontecer, a gente já está vendo que ali poderia surgir um erro. Então, assim, todos os nossos sites, sem exceção, são atualizados diariamente ou que seja semanalmente, mas estão sempre atualizados com essas questões de questão de melhorias mesmo, melhoria de código, prevenção de erros. Gabriel até um que pega bastante nessa área, com alguns ali. Então, assim, isso é uma questão importante pra gente, muito importante, porque isso faz com que novas funcionalidades que a gente vai fazer visíveis possam ser feitas por causa dessas melhorias. Então, assim, sem isso, poderia algumas coisas não serem viáveis. Sim, bom, esse negócio da prevenção de erro que você disse muito bem, é uma coisa que entra numa categoria de dilema que eu gosto de pensar entre a prioridade do cliente versus a prioridade do desenvolvimento.
Às vezes uma coisa, ela é muito urgente pra gente, assim, uma melhoria que precisa ser feita agora para subir no site do cliente, mas ele ainda não sabe, porque aquele erro ainda não aconteceu. É uma prevenção. E isso é visivelmente menos interessante para ele, porque não vai aparecer, não vai ser uma nova funcionalidade, não vai aparecer na tela. Mas não deixa de ser importante, né? Não, é de vital importância, na verdade, que esse erro não ocorra, entendeu? Sim, sim. Às vezes é uma coisa assim de usabilidade, né? Tipo, o cliente vai dar um tiro no pé se ele clicar nessas várias opções e ativar essa configuração específica, entendeu? A gente sabe que é uma coisa que, quando você vê o todo, você sabe, não, o cliente não deveria nem fazer isso, não faz sentido. Mas, às vezes, pro cara, eu vou fazer isso aqui, eu acho que vai funcionar dessa forma, às vezes não fica tão bem explicado. Sim. E é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Antes, para se prevenir, né? Exato. A gente tem que ser meio que... existe esse termo, né? A prova de usuário, mas não é necessariamente isso, não é essa é a prova, né? É só pensar nas possibilidades que aquela funcionalidade vai causar e como ela se relaciona com as outras. Exatamente. Isso é importante pensar e isso leva tempo para fazer. Então, essas funcionalidades de prevenção de erros, de correção mesmo de alguma coisinha, mesmo no front-end ou no back, são tão importantes quanto funcionalidades visíveis e melhoras visíveis. E as melhores visíveis, assim, ou novas funcionalidades mesmo, tem que também ter sempre o cuidado com o cliente que está navegando no site, porque a gente, como ser humano mesmo, tende a se acostumar com uma coisa. Então, assim, às vezes mudanças muito grandes de uma vez só, mudar completamente tudo, pode deixar o cliente que está acostumado com aquele site meio confuso. Então, até esse tipo de coisa também tem que ser avaliado como fazer, porque às vezes o cara está acostumado com um botão chamado comprar. Aí você bota um nome próximo àquilo, mas na hora que ele está acostumado. Ou então você muda a cor também, assim, envolve também muito nisso. Então, tem que pensar também nessas questões do quanto o usuário do site está acostumado com o seu site. Sim. Então, assim, é importante mudar para você não ficar sempre com a mesma cara, mas também ter cautela com isso. Exato. É mais uma coisa que eu acho que entra naquela lista de coisas assim que a gente sabe um pouco, entende um pouco melhor, né? Mas que às vezes pro lado do nosso cliente em si, ele fala, pô, eu tô vendo essa tela aqui há tanto tempo dessa forma, por que a gente não muda completamente ela? Faz uma coisa do zero. E a gente, pô, será que isso vale a pena? Claro, às vezes vale. Às vezes é um novo visual ali que vai ficar muito legal pro site. Que atrai mais o cliente, né? Pô, com certeza, né? Mas nem sempre é assim, né? Então é uma coisa a gerenciar com o cliente, né? A questão da expectativa, né? Exato. E o que a Camila mesmo disse sobre cor, é importante a gente ressaltar que muitas coisas que a gente tem em relação a botão, essas coisas, elas são meio que o conhecimento do ser humano, né? Por exemplo, a cor vermelha, ela significa cancelar ou voltar atrás, e a verde significa prosseguir. E esse tipo de coisa é importante que se mantenha mais ou menos nesse eixo, sabe? Você querer um design totalmente novo, ignorando esse tipo de coisa, é perigoso, assim. Sai até da natureza humana, né? Porque Exato. vermelho de sangue chama atenção. Exato. Uma coisa assim mais impactante. Isso, e aí você alterar rapidamente dessa maneira, ignorando esse tipo de padrão, entre aspas, é perigoso, assim, uma mudança tão rápida. Mesmo que o design seja muito beneficiado com isso, alguma coisa assim, talvez não valha a pena para usabilidade. É aquilo que o Gabriel falou, tipo, às vezes o cliente pode vir com uma ideia que a gente pode, por um momento, achar estranha, mas que pode ser muito boa. Mas, assim, a gente tende muito, com a experiência que a gente tem por ter passado por muito cliente já, ter essa noção de indicar coisas que fazem e que não fazem tanto sentido. Sim. Mas, assim, se o cliente quiser mesmo, a gente vai fazer, mas explicando os prós e os contras daquilo. Exato, é muito sobre conversa, né? Esse tipo de coisa. Bom, eu acho que ainda sobre gerenciar a expectativa do cliente, existe também o dilema do tempo de desenvolvimento versus a qualidade do produto. Muita gente quer mudanças muito bruscas e muito rápidas, ignorando que a pessoa que está desenvolvendo é uma pessoa. E isso, assim, quanto mais rápido você quer um serviço, você tem que ser mais tolerante com falhas, digamos assim. Acontece. O desenvolvimento, por mais que seja, às vezes, repassar uma modificação, esse tipo de coisa, você adiantar muito esse serviço pode trazer alguns riscos pro site que precisa também ser conversado. De vez em quando aparece aquela solicitação, né? Será que precisa realmente passar pelo teste isso, entendeu? Será que precisa ser testado tão a fundo? Cara, né? certeza isso que sim. Cara, e pode ser que você vai subir aquilo, você fez certinho ou quase perfeito ali de primeira, pode ser, né? E aí que o teste seria um tempo a mais que você gastou e de repente não pagou.
Mas a experiência diz que a maior parte do tempo... A maior parte do tempo, esse tempo de teste aí é recompensado. Exatamente. Gente, né? São coisas que a gente encontra que vai atrapalhar o cliente. E pior, às vezes são coisas que a gente não encontra, são difíceis de ver, que não estava acontecendo com a gente aqui, porque nossos equipamentos são de um jeito específico, mas que acontece com um monte de cliente que a gente fica um tempão sem perceber. Às vezes um navegador mais antigo ou diferente. Mas justamente por causa desses problemas que tem há um bom tempo, a regra é sempre testar, sempre revisar também o código. Exato, então, um outro programador revisar. Então, isso é o tipo de coisa que o João falou que entra no tempo de desenvolvimento, que, assim, às vezes é algo que parece ser muito rápido para quem lê aquilo ali, para só mudar o botão, mas talvez aquilo envolva outras coisas. Então, assim, tem muito essa questão também. E isso é para priorizar a qualidade, então evitar que lá na frente possa ter outros problemas. É aquilo, né? É melhor o testador testar a funcionalidade do que o cliente do site testar. Então, vale mais a pena realmente passar pelo teste. Exato. E o teste, na verdade, é importante principalmente porque a gente, que é desenvolvedor, a gente tem uma visão do nossa funcionalidade que a gente fez, que é baseada no que a gente fez. A gente sabe o fluxo exato do ponto A ao ponto B. O teste não. O teste ele vai tentar fazer aquilo dar errado. É a função dele, né? E às vezes a gente simplesmente não percebeu alguma coisa, algum comportamento esquisito, no caso. Algum fluxo diferente, às Exato. vezes, né? Isso é muito importante passar pelo teste. Não importa o que seja, não importa o quão pequeno seja essa mudança. Engraçado que pra gente, como desenvolvedor, isso não é só um gerenciamento de expectativa do cliente, mas também dos nossos superiores, né? É verdade. Da pessoa que às vezes está aqui com contato com o cliente, mas também com contato com a gente, né? Da gente ter que passar essa informação de, não, isso aqui é um passo importante, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. É verdade, com certeza. Bom, eu acho que prosseguindo, né? Agora já saindo mais do cliente e vindo mais pro desenvolvimento, é sobre a nossa priorização de tarefas mesmo aqui dentro. A gente está o tempo todo tomando decisões que influenciam, influenciam demais a produção aqui dentro. E essas decisões são geralmente em relação a o que priorizar, né? Às vezes a gente precisa de desenvolver, às vezes a gente precisa de refatorar, e esse tipo de coisa, ele influencia demais no tempo que a gente passa atualizando, digamos assim, os sites e o tempo que a gente passa refatorando, voltando atrás e vendo o que melhorar naquele código. Vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso? A questão, assim, a gente trabalha aqui internamente, né, com prioridade, como você disse. Então, assim, se por algum motivo algum cliente trouxer algum erro, que é o que o Gabriel falou, que às vezes acontece, de algum navegador específico que o cliente está tentando fazer a compra, pode estar com algum problema e enfim, está atrapalhando o fluxo. Então, isso entra pra gente como algo para resolver agora. Então, assim, a gente tem lista de tarefas, coisas a ser feitas. Então, assim, e nisso entra essas tarefas de otimização, que são tarefas internas, entra essas novas funcionalidades que o cliente solicita, mas isso tudo acaba não sendo tão importante quanto, por exemplo, alguém está tendo algum problema para resolver, para realizar uma venda. Então, assim, isso é o exemplo de uma coisa que entra na frente de todo o resto. Então, a gente aqui tem uma equipe de um tamanho bom de desenvolvimento, mas a gente tem que se dividir quanto a isso, porque são vários sites, então pode estar dando algum problema em mais de um, ou então pode alguma otimização ser muito importante de ser passada, então também ter que ser priorizada. Então a gente tem que levar isso muito em conta. E talvez uma nova funcionalidade, o peso dela não seja tão grande quanto esses outros, então poderia esperar para daqui a 2 dias, por exemplo. Então a gente leva muito isso em consideração. Exato. E é uma coisa que aparece muito, né? Como a Camila estava falando mesmo, de você está fazendo uma coisa, mas de repente surgiu outra coisa com a prioridade maior, né? Exato. E é um cuidado que a gente sempre tem e tem que ter, né? De não deixar as coisas perdidas, né? Porque aí vai aparecendo uma coisa, aí o que você estava fazendo meio que ficou para trás. Sim. Né? Aí apareceu outra coisa, aí ficou para trás. Aí, de repente, aquilo, na verdade, que já era uma coisa importante, agora tem uma prioridade muito maior, porque o cliente está cobrando e tal. Então, é muito importante para a gente ser meio que proativo, entendeu? De ter um planejamento, de saber, não, isso aqui era importante também. Se a gente vai ter que deixar isso um pouquinho para depois por causa de alguma coisa, pelo menos vamos lidar com o cliente, informar que o prazo da tarefa mudou, né, e tal. Exato. A gente tem aqui um sistema de priorização de tarefas, né, mas às vezes surge uma tarefa que é urgente, assim, uma coisa que é para fazer agora. Isso, invariavelmente, vai deixar você... no futuro, depois que você terminar essa tarefa, vai deixar você escolher de volta o que você vai fazer. E a tarefa com maior prioridade geralmente entra na frente, né? E aí isso vai gerando uma alteração, assim,
eu perdi o termo agora, mas você vai tendo que sempre escolher qual tarefa pegar. É sempre uma tomada de decisão, logo depois da tarefa concluída. Por isso que a gente tem até pessoas, assim, para isso, né, dedicadas em gerenciamento de tickets, que aqui internamente a gente chama disso, que são essas solicitações. E por causa disso mesmo, para não acontecer o que o Gabriel falou, que se perder. Então a gente tem aqui, cada um sabe o que tem que fazer. Então o Gabriel tem a fila dele, eu tenho a minha, vocês têm de vocês. Sim. Pra gente não deixar passar só porque algo se tornou urgente naquele momento, mas ainda assim não deixaria de ser feitas as outras coisas que estão ali na lista. Engraçado que é realmente aquele tipo de coisa que dizem que você só se preocupa quando a empresa começa a crescer e tal. É realmente uma coisa que a gente passou por aqui, né? Exato. A gente vendo mais funcionários, a gente cada vez vê mais como é importante essa organização interna, né? De ter um cuidado com as escolhas que vão ser feitas, porque essas escolhas vão afetando como a empresa vai funcionar ao longo do tempo, o que vai acontecer no futuro e tal. É Sim. importante. Bom, a gente pode passar para o próximo assunto aqui, que também é muito importante dentro desse assunto de dilemas, né? Que é sobre o comportamento na Black Friday, que é uma época aí que tem um grande fluxo de funcionalidades novas, de requisições de cliente e também, óbvio, um aumento gigantesco no acesso dos sites que a gente tem aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Chega assim na Black Friday, né, cara? É um monte de tarefa de última hora, assim, coisas que a gente tem que subir que para Black Friday vai fazer muita diferença, né? E às vezes fica um pouco apertada a questão de se preocupar com a infraestrutura, né, também. Como é que a gente vai escalar os nossos servidores para lidar com a quantidade de acesso? Porque os clientes costumam investir muito em marketing nessa época, então os acessos aos sites lá sobem até o topo lá. E se você não tomar cuidado e fazer os seus testes de carga antes para ver como o seu site vai se comportar sob carga, é uma coisa que provavelmente vai voltar para te morder. Exato. Porque é engraçado, né? Porque parece, seu site tem, sei lá, 200 pessoas acessando agora. Se aumentar para 400, só precisa ter o dobro do hardware, por assim dizer, entendeu? O dobro do servidor. Teste, né? Sim, só que aí não. Você vai ver que chegou a 400, você atingiu um limite que você nem sabia que tinha no sistema, um gargalo novo, por exemplo. Sim. Agora é o seu disco que fica muito lento, que torna o seu banco de dados lento e a sua aplicação fica lenta. Antes era só CPU que era seu gargalo. Isso. Ou é um limite de quantidade de processos que seu servidor web abre, por exemplo, que você só podia chegar até um certo número ali, mas o seu servidor aguenta mais e você não sabia que você tinha que mudar aquilo, ou esqueceu de mudar. E isso, inclusive, voltando lá no começo do assunto sobre gerenciar a expectativa, quanto mais funcionalidade você tem, menos o seu site vai responder bem nesse tipo de gargalo mesmo, né? De período de crise, entre aspas, nos servidores. Mas aí entra uma questão importante. Se essa nova funcionalidade foi desenvolvida com o tempo que ela tinha para ser feita direito, então com teste, Exato. com todas as etapas, poderia sim ter essa nova funcionalidade sem tanto impacto. Sim, exatamente. Então, assim, envolve muita coisa. E isso da Black Friday que o Gabriel falou, assim, a gente já lida com vários anos aí com Black Friday, então a gente, de uns tempos pra cá, a gente tem grande noção da importância dessa época, então a gente se prepara com vários meses de antecedência. A parte do cliente, a gente tem que deixar ele livre, então, assim, é inevitável que vão surgir solicitações perto do dia, porque é o que o cliente vai vendo de um, de outro, vai tendo ideias, mas a nossa parte interna de se preparar para essa carga fora do normal, a gente já vem fazendo com meses de antecedência, então estudando como os servidores estão, se a gente vai precisar aprender alguma coisa nova para aplicar para aquele cliente, ou se ele consegue continuar daquele jeito que está. Então, assim, a nossa parte a gente já faz com essa antecedência, para que isso já esteja pronto e que perto da Black Friday a gente possa fazer essas solicitações de última hora. Exato. E a gente também tem, caso aconteça, né, a gente tem esse sistema de alarme, caso os acessos estejam chegando ao pico que é necessário aumentar os servidores, fazer essa escalabilidade, fazer essa escalabilidade dos servidores, né? Então isso já ajuda bastante a gente a prever possíveis gargalos em relação aos servidores. Uhum. E tem um tempo aí pra agir, né? Exato. Quando toca um alarme desse daí, a equipe se junta, melhora, talvez pode ser o quê? A internet da máquina que pode estar lendo com quantidade de acesso, ou o processador, quantidade de processo que o Gabriel tinha falado. A gente tem esse tempo ainda para chegar a esse tempo de ação, de contenção, né, no caso. Porque o alarme mostra que está chegando próximo daquilo, exatamente. E não que já aconteceu, já caiu. Então, aí tem tempo da gente pegar, se reunir e ver qual que é a atitude. Para mostrar, assim, ó, essa parte
pode ser que não aguente se continuar assim. Então a gente já vai lá e já aumenta, se for o caso. E diminui também, porque assim, é muito isso. A gente fica tomando conta de como funciona cada um. E é uma coisa extremamente útil, assim, depois que a gente adotou esse sistema de alarme, já faz um bom tempo, né? Assim, tipo, tem coisas assim que acontecem que o cliente nem percebeu, o site ficou um pouquinho lento, rapidinho, mas a gente já recebeu o alarme, já ajustou o servidor lá e pronto, tá ótimo de novo. Ótimo. Então é uma forma assim de estar se prevenindo. O cliente não precisa perceber que o site ficou lento, registrar uma reclamação com alguém, Sim. passar para chegar até você e você fazer alguma coisa. Isso já puxa até para o outro assunto que a gente tem aqui, que é a gente ter plano de contingência para saber como se virar em caso de uma situação de problema. Então, assim, é inevitável que pode acontecer. Sites grandes aí a gente vê, de vez em quando, o Facebook tá instável, tá fora. Então, assim, a gente que trabalha com isso é inevitável que possa acontecer. Então, não tem como a gente falar 100%, não, nunca vai cair. Então, a gente está sempre, tem todo um plano do que acontecer caso dê algum problema. Então, a gente tem passo a passo mesmo de isolar o problema, ver como a gente pode dar continuidade daquilo para que algo que é pequeno não se torne um problema grande. Sim, exatamente. Nesse caso, você está dizendo sobre isolar o problema e sobre como a equipe deve se portar. No caso, por exemplo, de um ataque a algum de nossos sites, a gente tem um plano interno aqui de como a gente lida nesse tipo de situação, que é uma situação meio que muito pouco... Acontece muito pouco esse tipo de situação, mas de qualquer maneira a gente precisa ter um plano de contingência. Para caso isso aconteça, né? E como a gente já tem, fica bem mais tranquilo, a gente, né? Os desenvolvedores ficamos bem mais tranquilos na possibilidade de acontecer. E na Black Friday realmente aumenta, né, essa probabilidade. A gente precisa ficar esperto. E aquela coisa também, a gente nunca sabe quem vai estar ali na hora para reagir ao incidente, porque incidente não tem hora para acontecer, né? Sim, exatamente. Pode ser de noite, pode ser de manhã, de madrugada, ou às vezes está aqui, mas uns foram almoçar e outros estão aqui ainda. Então, é importante que esse tipo de coisa seja documentado, né? Esses planos de contingência, para que o cara que geralmente está mais ligado com essa parte que o problema está acontecendo não está aqui agora. Mas a gente tem esse documentado, então, então a gente pode fazer isso aqui. Qualquer desenvolvedor tomar a atitude de ir lá frente, conseguir resolver. Inclusive, Exatamente. A gente até que trabalha em um horário normal, né, todo mundo, mas a gente tem sempre a equipe, assim, para acionar em qualquer horário. Então, assim, final de semana, qualquer coisa que seja, a gente tem sempre uma parte da equipe de prontidão. Porque é o que o Gabriel falou, não tem hora para essas coisas acontecerem. Então, a gente está sempre de olho, mesmo quando a gente não está aqui no horário de expediente. Então, a gente já tem algumas pessoas que já estão nessa função de fora daqui conseguirem também tomar conta disso. Sim. Bom, eu acho que deu para dar uma clarificada muito boa sobre os dilemas do e-commerce, né? Que geralmente a gente passa por aqui no dia a dia. Acho que ficou muito bom. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Acho que deu para dar uma boa ideia geral, assim, sobre muitas coisas que acontecem, né? Não tem uma solução pronta para nada disso. Exatamente. Né? Tem coisas, tem sugestões, é uma coisa que você vai ajustando no dia a dia. Você tem que ir ajustando, você tem que tomar cuidado, você tem que se preocupar com esse processo, como as coisas ocorrem, né? Pra gente ir melhorando sempre. Porque se você ficar naquela mesmice, eventualmente as coisas vão desandar. Exatamente. E às vezes você não percebe que é uma mesmice que está te atrapalhando, que não é eficiente, né? Sim. E se você parasse um pouquinho para otimizar o seu processo, você ia ganhar muito mais tempo depois e... Realmente. É aquela história, hoje a gente tá muito melhor do que a gente era e a ideia é que amanhã a gente esteja melhor que hoje. Melhor ainda, porque assim, é dia a dia que a gente aprende, é experiência, assim, é tudo questão de experiência. Hoje a gente lida muito melhor com essas coisas que lidava antes, isso é natural. Cada coisa que a gente passa, a gente vai aprendendo com isso. Exato. Eu acho que por mim já deu uma pincelada legal sobre os dilemas do e-commerce. Beleza, então. Esse foi um Dev Insights número 2 sobre os dilemas de e-commerce. E é isso. Um abraço.